Gente, tem um corte de um podcast aí de Lana Rhoden viralizando na internet, ela falando sobre o ministério dela. Ela abriu uma igreja, eu nem sabia que ela tinha abrido uma igreja. Mas ela abriu uma igreja, um ministério, que é chamado de Cidade Refúgio. E ela faz uns comentários no podcast que eu acho que não são verdadeiros a respeito do ambiente cristão e dessa questão inclusiva a respeito dos homossexuais, tá bom? E a gente vai fazer alguns comentários aqui assistindo o vídeo dela. Ela pode não ser muito famosa agora, mas lá na época da década de 90, pro início dos anos 2000, ela era muito famosa na Assembleia de Deus, principalmente. É verdade. Com suas pregações, falando que tinha sido libertada do homossexualismo. E aí depois eu vi ela sumir da mídia e me falaram que ela tinha voltado à sua vida do passado. Quando eu vim ter notícias dela novamente foi através desse vídeo aqui que eu vou colocar para vocês, tá bom? E pode parecer muito tendencioso o que eu vou falar, porque eu vou falar do que eu vivo, da nossa igreja, do nosso povo, das nossas ovelhas. As pessoas chegam na Cidade Refúgio e elas dizem que elas são impactadas pela presença de Deus, que elas estão sentindo e vivendo ali o que nunca viveram em momento algum da sua vida evangélica, vamos dizer assim, vamos usar esse jargão. E aí o que a gente entende? As pessoas ali, elas são de verdade. E a maioria delas estão num lugar onde acreditaram que nunca mais poderiam estar. A adoração, ela sai muito mais... Então a adoração sai com aquele sentimento de gratidão, de... Uau, ele me ama como eu sou, porque eu tô aqui cantando e eu tô sentindo a presença daquele que disseram que não me amava. Pausa. Chegou a parte que me fez vir gravar o vídeo. Primeiro eu quero comentar a curiosidade dela criar um ministério chamando de Cidade Refúgio. Para quem não lê a Bíblia, para quem tem pouco conhecimento do Velho Testamento, vai achar um nome bonitinho, um nome fofinho, uma coisa legal. Como se ela estivesse criando um tipo de colônia, onde vai as pessoas se refugiar debaixo do seu guarda-chuvazinho. E ó, coisa bonita, Cidade Refúgio, que nome lindo, ó, coisa boa. Só que na Bíblia, irmãos, a Cidade Refúgio, ela nada mais é que uma cidade que Deus mandou construir fora do povo de Israel, afastado da comunidade, afastado da comunhão do povo de Israel. O povo da Cidade de Refúgio era uma cidade onde quem tivesse cometido um crime poderia fugir para ela e ficar lá em quarentena, vamos dizer assim, tá bom? Eu vou colocar os textos aí na tela. O texto que for pequeno vai aparecer completo. Se o texto for muito grande, for uma leitura enorme, eu vou colocar o nome do livro, o capítulo e o versículo, até onde você deverá ler para chegar nas conclusões do que eu vou estar falando aqui, tá bom? Cidade Refúgio servia para o seguinte: se eu tô aqui com a minha enxadinha e de repente, quando eu levanto a enxada, solta, né, do cabo, aquela parte metálica, e voa e pega no pescoço de um rapaz. Infelizmente, ele vai a óbito, ele falece ali por conta dessa peça da enxada que, quando eu puxei para trás, voou e foi no pescoço dele. Eu cometi um crime, um assassinato, mas foi sem querer. Eu não tinha intenção de matá-lo, mas eu matei. Eu cometi um crime. A Cidade Refúgio servia para que pessoas que cometessem crimes dessa natureza pudessem fugir para ela. Já diz o nome, refúgio. Para que as pessoas pudessem fugir para essas cidades. E lá, o vingador, o cobrador do sangue daquela pessoa que morreu, né, o familiar mais próximo, tinha o direito de eliminar o homem que tivesse tirado a vida de uma pessoa, fosse de uma criança, de um adulto, né, o seu parente mais próximo, de sangue mais próximo, poderia ser o vingador. O que é o vingador? É o cara que vai cobrar o sangue daquele parente ali, que foi assassinado, mesmo que fosse sem querer, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Só que tinha uma regra: se o cara que cometeu esse crime, ele conseguisse correr para a Cidade Refúgio, que ficava a alguns quilômetros de distância da comunidade de Israel, se ele conseguisse chegar na Cidade Refúgio, a lei dizia que o vingador não poderia entrar naquela cidade para eliminar o rapaz.
Ele teria que viver o resto dos seus dias dentro da cidade refúgio, não poderiam sair da cidade refúgio para nada, sendo que se ele saísse da cidade refúgio, o Vingador poderia eliminá-lo e cobrar o sangue de seu parente. Então a cidade refúgio servia para refugiar pessoas que cometeram crimes. E quando Dona Moça aí chama o ministério dela de cidade refúgio, eu não sei se é de maneira implícita ou de maneira explícita, ela está assumindo que a homossexualidade é crime perante Deus, é errado perante Deus, não é certo, é pecado. Então, por mais que o nome seja fofinho, seja fofucho, seja um negocinho bonitinho, na verdade, biblicamente, a cidade de refúgio servia para refugiar pessoas que tivessem cometido alguma espécie de crime, principalmente assassinato, de maneira que fosse um acidente, né, assim, por assim dizer. Então, eu acho muito curioso ela chamar de cidade de refúgio. Segundo ponto que me choca no comentário dela, né, ela diz, olha, lá todo mundo se sente bem. Quando as pessoas chegam, sentem a presença de Deus, né? Sente a presença do Espírito Santo ali. As pessoas são impactadas pela presença de Deus naquele lugar. Só não convertem. Que presença de Deus é esse, Lana Roden? Que não muda a vida de vocês? Que presença de Deus é esse? Que não faz com que vocês sintam os seus pecados e procurem mudar? Sabe por que vocês não se sentiam bem nas outras comunidades cristãs? Porque lá, nas nossas comunidades cristãs, fala que é necessário o guloso abandonar a gula, que é necessário quem gosta de se embriagar, parar de se embriagar, né? E ainda diz uma frase que você falou aí, que de maneira implícita, né, que nós cristãos dizíamos que Deus não amava gays. Negativo. Nunca falamos isso. Nunca. Inclusive você em suas pregações nunca falou isso, até as que eu ouvi, né? Vai que você falou e eu não vi em alguma lá. Eu tinha umas 2 fitas suas aí, né? Eu ouvia você, já cheguei a ouvir você também na internet, na época da Assembleia de Deus. E você nunca falou, Deus não ama o gay. Muito pelo contrário, você dizia, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama a todos, tanto que Deus ama a todos que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que esse amor de Deus que envia seu Filho ao mundo, que pede para todo mundo crer, diz que quem crê nele vai ter a vida eterna, é um amor que também exige uma postura de consciência, de abandono de pecado. Jesus, quando começou seu ministério, ele disse, arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra que Jesus usa ali é metanoia. Arrepender é metanoia. Metanoia, que é metanoia? É mudança de pensamento que desemboca numa mudança de atitude, mano. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, é o chamado a gente abandonar os nossos pecados e crer no evangelho. Primeiro se arrependa e depois creia. É assim, ó. Arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro você se arrepende dos seus pecados e depois você crê. Tá entendendo? E sobre essa ideia de você estar sentindo a presença de Deus e etc. O fato de você orar e receber uma dádiva de Deus não quer dizer que Deus te aprovou. É uma realidade que a gente não vê ninguém falando hoje em dia. Mas eu vou provar para vocês. A escritura, o texto eu vou botar aí na tela. De um grupo de pessoas enorme que vai falar para Jesus nos últimos dias, eu expulsei demônio, coisa que a gente acha que só salvo faz, ou você vai me dizer que não? Eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz sinais e prodígios, preguei a tua palavra. Por que eu não vou entrar no reino? Aí vem Jesus e diz, você realmente fez tudo isso, você realmente teve experiências comigo, mas eu não lhe conheço? Porque você não fez a vontade do meu Pai que está no céu. Você está entendendo? Vocês praticaram a iniquidade. Vocês falaram um evangelho com uma boca, mas na prática era um evangelho iníquo. Vocês falaram um evangelho pela boca, mas na sua atitude, na sua prática, nas suas obras, vocês continuaram iníquos. Vocês não fizeram a vontade do meu Pai que está no céu. Então sim, é verdade. Vocês fizeram sinais, prodígios, expulsaram demônios, mas vão para o inferno. Você entende? Então,
Vamos colocar as cartas na mesa. Vai me dizer que uma pessoa que ora e faz sinal e prodígio é o quê? Você orar e descer fogo do céu. Você orar e uma pessoa ficar curada, isso é sinal de que aquela pessoa que fez a oração está salva? Segundo esse texto que está aí, que é Mateus 7, versículo 20 e 21, não. Você está entendendo? Segundo o Evangelho de Jesus, o fato de você ter experiência com Deus nunca significou que você foi aprovado por Deus. Aí você pergunta, o que eu faço então para entrar no céu? Nascer de novo, mudança de vida. Não tem como, não tem outro caminho a não ser nascer de novo. Não tem outro caminho a não ser abandonar as obras mortas e fazer o que Jesus disse que era para fazer. Não existe outro caminho. Vocês têm que fazer o que Jesus disse que era para fazer. Abandonar as obras mortas, se arrepender e crer no Evangelho. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Então, sentir a presença de Deus não significa que você está sendo aprovado por Ele. Você orar e receber não significa que você é salvo. Você expulsar um demônio em nome de Jesus não te garante salvação, não. Se seu pastor ensinou isso a você, eu quero dizer que isso é um falso evangelho. Cuidado, se você quiser acreditar no que ele ensina, ó, boa sorte, mano. Ah, eu penso que seja assim, então boa sorte, vá, siga pensando o que você quer, né? E o fato de você estar em um lugar e se sentir bem, né? Você comete um pecado, você chega perto de Deus e se sente bem, é antibíblico, é contrário a todas as experiências de alguém que já teve experiência com Deus. Beleza? Normalmente acontece como o profeta Isaías. O profeta Isaías disse que quando ele viu o alto e sublime sentado no trono, ele se prostrou e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, ele falava coisas que não deveria e estava no meio de um povo que falava coisas que não deveria. Ele não estava nem fazendo isso de forma errada, tá bom? Era só falar coisas. E ele sentiu o seu pecado. Ele se prostrou diante de Deus. Como é que alguém vai dizer que chegou diante de Deus, sentiu Deus e não sentiu vontade de mudar? Você sentiu Deus e não sentiu vontade de mudar. Você sentiu Deus e não sentiu a urgência de abandonar seus pecados? Não sei se foi Deus que você sentiu, não, velho. Tá ligado? Você pode ter sentido bem-estar por causa da música, né? Afinal de contas, musicoterapia existe, tá invadindo a igreja, né? O cara vai pregar, bota aquele sonzinho de fundo. Até eu gosto, que acalma as pessoas, né? Musicoterapia, cara. A música mexe com as emoções da pessoa. Por que tem música no filme? Né? Na parte de ação tem aquela música tchan, tchan, tchan. Por que tem aquilo? Por que no momento do suspense tem aquele tom de suspense? Por que no momento romântico tem aquela coisa romântica que você tá assistindo, você começa a sentir também aquele vai e vem? O nome disso é musicoterapia. A música tem poder para mexer com nossas emoções. Música tem poder para mexer com nossas emoções. Então tu vai num culto que tá lá tendo uma musiquinha baixinho, ambiente, aquele tom gostoso, a música vem com a letra falando de coisas gostosas, é claro que você vai se sentir bem. A minha pergunta é se lá está pregando a necessidade de abandonar o pecado. Eu não acredito em hipótese alguma que alguém vá sentir a presença de Deus e não vá sentir a vontade de abandonar seus pecados. Não tem como, não existe relato bíblico que mostre uma só pessoa que sentiu a presença de Deus, que gostou de estar ali na presença de Deus, que entrou no Santo dos Santos e tenha voltado dos Santos do mesmo jeito. Tá entendendo? Onde o pecador entrar, eu costumo falar com minha esposa e com o pessoal daqui de casa o seguinte: olha, se você tá ouvindo gente do mundo amando a música, pode ter certeza que aquela música ali é do diabo. Porque o pecador, o mundo, nunca vai amar a Deus. O mundo nunca vai amar a Deus, nunca vai se sentir bem com o Evangelho, porque o Evangelho alerta: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é doloroso. E é por isso que no dia do juízo um monte de gente vai ficar para trás porque não negou a si mesmo, cara. Nem se esforçou para tentar negar a si mesmo. Então tem um monte de gente se enganando dentro dessas igrejolas aí que tá abrindo aí Brasil afora. Eu vou falar logo do mundo, né? Mundo afora. Tem um monte de gente se enganando, cara. Se enganando completamente. Parece que na hora que vai ler a Bíblia, tapa os lugares onde fala sobre abandono de pecado, abandono de obra morta. Então o que Deus quer fazer? Restaurar a imagem dele em nós.
Por isso que é um chamado a se parecer com Cristo. O evangelho é um chamado para a gente se parecer com Cristo, para a gente voltar ao plano original de Deus. Então nunca Deus vai chamar você e querer que você fique do mesmo jeito. Você está entendendo? Se é um chamado para eu me tornar novamente a imagem de Deus, como é que ele não vai mexer na nossa vida? Como é que ele não vai tocar nas coisas que precisam ser tocado para que a gente volte a parecer com ele? Você entende? Não existe sentir a presença de Deus verdadeira. Não tem como você entrar no lugar onde Deus está de verdade e você não ser levado, puxado, orientado a voltar a parecer com Cristo. Nós precisamos expressar a imagem de Jesus. E Jesus não era gay, meu irmão. O alvo da gente é Cristo. O alvo da gente é parecer com Jesus. O alvo de Jesus aqui na terra foi fazer com que a imagem do Pai fosse restaurada em nós. Então não. A resposta mais breve é não. Não tem como. É impossível você sentir a presença de Deus sem que Ele esteja ali modificando o seu interior, modificando a sua vida. Isso é falso profeta. Muito cuidado. A você que está chegando aí no mundo cristão, muito cuidado com esse tipo de pregação, muito cuidado com esse tipo de evangelho. Jesus falou através do apóstolo Paulo que nos últimos dias viria tempo trabalhosos, onde estaria no meio dos crentes vários falsos profetas tentando introduzir heresia de perdição no meio do povo de Deus. E teria gente até que estaria expressando doutrina de demônio dentro da igreja. Demônios estariam tomando a boca das pessoas para ensinar um falso evangelho. Tá bom? E aí tá nós, da igreja do século XXI, se entupindo de coisa que assiste no YouTube. Eu prefiro até que você que tá me assistindo vá ler a Bíblia em vez de estar aqui. Mas já que você tá aqui, vamos falar o evangelho verdadeiro. Vamos deixar você alerta, porque tem muito falso profeta por aí pregando um evangelho que não muda ninguém, que não salva ninguém, que só faz levar as pessoas pro mais profundo do inferno. Deixe agora nos comentários o que você pensa. Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser.